Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James S. Woodruff, prefácio de F. F. Bruces, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que já conhece o meu trabalho, já deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você não conhece, está a primeira vez aqui, peço também que você se inscreva no canal, acione o sininho aí, para que você seja informado aí sobre os próximos vídeos e que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Peço para que, se ficar alguma dúvida sobre o que eu vou ler aqui hoje, que vocês possam escrever para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada, tá bom? Hoje a gente vai ver o capítulo 10. Vamos ver se a gente termina esse livro hoje, que está falando sobre somos embaixadores de Cristo. Segundo Coríntios 5, até o 18 e o 6, 1. Diz assim, abre aspas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Fecha aspas. Capítulo 10. Somos embaixadores de Cristo. Se condensarmos este texto como fizemos com os demais, reduzindo ao mínimo necessário, chegamos a esta simples declaração, dois pontos. Abre aspas, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, três pontinhos, de sorte que somos embaixadores de Cristo, três pontinhos, na qualidade de cooperadores, entre parênteses, trabalhando com ele, fecha aspas. Esta é a admitidamente uma redução drástica do texto completo, mas retém a essência da mensagem em sua forma mais simples e nos permite assim ver mais claramente os pontos principais que Paulo quer salientar. Talvez não seja possível determinar exatamente o que está incluso nesse, entre aspas, tudo, com que Paulo inicia esta declaração final. Mas uma coisa é certa, dois pontos, ele atribuiu todas as coisas a Deus. O apóstolo acabara de falar sobre a nova criatura em que se transforma o, abre aspas, alguém, fecha aspas, que está em Cristo. É possível que, entre aspas, tudo se limite a isso, indicando, portanto, que a nova criação é de Deus. Mas, mesmo assim, seria necessário incluir tudo aquilo que está envolvido em fazer surgir a nova criatura em Cristo. O ministério da nova aliança estaria então incluído, pois ele se acha inseparavelmente ligado à nova criação. Dessa forma, quer o limitemos, quer não, o mesmo fato permanece na essência de todas as coisas. Tudo provém de Deus. Veja capítulo 1, 22,
21, 22, capítulo 2, 17, capítulo 3, de 5 a 6, capítulo 3, 18 e capítulo 4, 1. Depois dessa confirmação, ele passa a focalizar as implicações da palavra, entre aspas, tudo, em relação ao fato prático da comunicação das boas novas ao mundo. Qual o plano de Deus para tornar conhecido a sua obra? Ele consiste de duas fases, dois pontos, a parte de Deus e a do homem. 1. A parte de Deus é que ele, através de Cristo, realizou a reconciliação num dado ponto no tempo, de uma vez por todas, dois pontos, abre aspas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, três pontinhos, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, três pontinhos, fecha aspas. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Parte 2. A parte do homem é que nós, os reconciliados, recebemos a comissão de levar essas boas novas praticamente incríveis ao mundo, até a consumação dos séculos, dois pontos, abre aspas. E nos deu o ministério da reconciliação, três pontos, e nos confiou a palavra da reconciliação, fecha aspas. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Se colocarmos essas duas partes do plano de Deus lado a lado, fica ressaltado o esquema grandioso, dois pontos, a parte de Deus. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, está lá no versículo 18. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, está lá no versículo 19. A parte do homem. E nos deu o ministério da reconciliação, 18. E nos confiou a palavra da reconciliação, 19. Ficou assim essa parte, então, aqui, ó. A parte de Deus e a parte do homem. Deus colocou então este tesouro em vasos de barro, a fim de que o mundo afastado pudesse ouvir o relato incrível e viesse a aceitar o dom inefável. Deus decidiu incluir os seres humanos como colaboradores no seu plano de alcançar o mundo perdido. Abre aspas, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, fecha aspas, 2 Coríntios 5, versículo 20. Mas antes de considerarmos essa sociedade divino-humana, precisamos examinar uma implicação inerente ao termo reconciliação. A reconciliação implica em que 1. A humanidade esteve, em certo período, em bons termos com Deus. E 2. Que alguma coisa saiu errada e destruiu esse relacionamento, e que provocou a alienação e afastamento. Reconciliar inclui essas duas condições pré-existentes que serve de cenário para a mensagem do embaixador. Sem o cenário, aliás, o embaixador não tem uma visão total e uma consequência não pode transmitir eficazmente a mensagem. Temos de fazer então uma pausa aqui e obter a perspectiva histórica da condição humana decadente, a fim de apreciar melhor a ação divina. As dificuldades do ser humano foram registradas com perfeição e clareza através de todo o relato bíblico, mas são resumidas por Paulo em sua carta aos Romanos de maneira surpreendente e concisa. Vamos ler agora essa passagem a fim de examinar a explicação do Espírito para os
acontecimentos. Romanos 1,18 mostra um grande afastamento, abre aspas, pois a ira de Deus se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Fecha aspas. Segue-se a descrição dessa perversidade, abre aspas, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, fecha aspas. Está lá em Romanos 1, de 29 a 31. E nenhum escapou, abre aspas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, fecha aspas. Está lá, capítulo 3, 23. A triste cadeia de eventos que levou à expulsão de nossos primeiros ancestrais do jardim em que moravam, acha-se registrada nos primeiros capítulos de Gênesis, sendo, na verdade, uma história de riqueza transformada em pobreza, de uma comunhão íntima com o seu Criador num jardim de beleza e fartura, sem paralelos, para uma condição de medo, afastamento e expulsão. O registro de Gênesis faz um breve relato, terminando rapidamente, pelo menos na aparência, mas esse foi apenas o princípio. O câncer se espalhou pela humanidade até chegar a uma condição de tanta perversidade que o registro diz. Dois pontos. Abre aspas. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Fecha aspas. Está lá em Gênesis 6, versículo 5. O relato de Romanos refere sobre esses eventos. Dois pontos, abre aspas. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Fecha aspas. Romanos 5, versículo 12 a 14. Esta passagem revela várias coisas com relação à queda do homem e a consequente dificuldade humana. 1. Ela identifica Adão como a figura histórica através de quem o pecado e a morte entraram no mundo. Veja o versículo 12 e o 14. 2. Ela observa que, embora o pecado fizesse parte do mundo antes da lei de Moisés, ser dada, ele não era levado em conta. Abre parênteses. Não era reconhecido como culpa, fecha parênteses. Onde não havia lei. Versículo 13. 3. Ela admite que, embora o pecado não fosse levado em conta, onde não havia lei, a morte reinou mesmo assim de Adão até Moisés. Veja o versículo 14. 4. Ela faz distinção entre o pecado de Adão e os dos que seguiam os seus passos através dos tempos até a chegada da lei. Mas qual a diferença entre o pecado de Adão e os pecados de sua posteridade? A principal distinção foi que, enquanto o pecado de Adão foi uma desobediência direta a uma lei de Deus revelada, Gênesis 2,16, os pecados das gerações que seguiram foram cometidas na ausência de tais leis expressa. Ou seja,
Os pecados deles foram cometidos na ignorância, enquanto o de Adão não foi. Desde que a ignorância deles foi devida ao fato de não existir uma lei revelada distinguindo o certo do errado, os seus pecados não foram levados em conta no sentido de constituir culpa. Abre parênteses. O assassinato parece ter sido uma exceção, tido instintivamente como erro. Gênesis 4, de 1 a 16, fecha parênteses. A morte, porém, espalhou-se por toda a raça humana. Como pode ser isso? Como pode uma pessoa não ser culpada de pecado e ao mesmo tempo sofrer as consequências do pecado? A resposta pode ser vista mediante um exemplo. Uma criança mexe no armário de remédios. Seus pais jamais lhe disseram para comer os tabletes coloridos, parecidos com balas. Drogas medicinais que o organismo da criança não pode tolerar. A criança os engole e morre. Embora ela não possa ser acusada de desobediência aos pais, mesmo assim morreu. O mesmo deve ter acontecido com as gerações que viveram antes do estabelecimento do padrão divino de certo e errado. A consequência de sua desobediência foi tão certa quanto a da criança que, sem conhecer a natureza das drogas, engoliu-as e morreu. Um, um meu amigo conta a história de um menino que estava pescando com muito êxito, puxando as trutas com grande facilidade com a sua vara e algumas iscas vivas. Dois homens com um sofisticado equipamento de pesca ficaram observando o rapazinho encher a sua fieira, enquanto nenhum só peixe mordia a isca deles. Eles fizeram o bote aproximar-se da margem, perto do menino, e lhe perguntaram, curiosos: Filho, o que você está usando como isca? O garoto levantou um vidro e mostrou. São estas, senhores. Mas, continuou, minhas iscas começaram a morder-se. O homem deram uma olhada no vidro e em seguida levaram apressadamente o menino para o seu carro e dali para o hospital. Mas foi tarde demais. Ele mordeu Ele morreu no caminho. As iscas que estava usando eram filhotes de cascavel. Ele tinha encontrado o ninho das mesmas e não sabia que eram mortalmente venenosas. O menino, o mesmo aconteceu com os que vieram atrás da lei. Ali estavam eles, vivendo como queriam, queimando suas velas dos dois lados, sem qualquer restrição, satisfazendo todas as cobiças de suas mentes depravadas, desinformadas, sofrendo as consequências da alienação e morte, e sem saber o que era o que estava matando. Essa a condição decadente de toda a raça humana desviada. Abre aspas. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Fecha aspas. O homem afastou-se assim de Deus, seu Criador. Que tragédia! Abre aspas. Separados, estranhos, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Fecha aspas. Efésios 2:12. O transe, o transe humano. O que devia ser feito? Deus tinha todo o direito, como o ofendido, a, a manter-se alheio, deixando que toda a raça humana deitasse na cama que tinha preparado, dando ao mundo o que ele merecia. E alguém poderia, ao primeiro olhar, ver o grande
dilúvio dos dias de Noé como um ato de retribuição nesse sentido, mas não se pôde julgar somente a essa luz. Ele deve ser também visto como um ato de misericórdia, uma medida extrema, cirurgia radical destinada a cortar pela raiz uma enfermidade mortal na raça humana. Veja 1 Pedro 3, 18 a 20 e 4, versículo 6, para informação adicional e implicações relativas ao dilúvio. Fecha parênteses. Deus ficou entristecido com a situação da terra. Veja Gênesis 6, 6. E não querendo que ninguém perecesse, 2 Pedro 3, 9, providenciou o resgate da humanidade da ruína total. Ele realizou isso mediante um plano que envolveu 2 passos. Primeiro, a humanidade tinha de ser informada do que estava a afastá-la de Deus, o que estava se interpondo entre ela e seu Criador. O homem tinha de saber o que estava a matá-lo. Deus fez isso dando a lei de Moisés a um povo escolhido, os israelitas. Abre aspas. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Fecha aspas. Está lá em Romanos 3, versículo 1 e 2. E, abre aspas, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, fecha aspas. Romanos 3, 20. Abre aspas. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu cometido cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás, fecha aspas. Romanos 7, versículos 7 e 8. Abre aspas. Qual, pois, a razão de ser da lei? Fecha aspas. Paulo pergunta aos Gálatas, abre aspas, foi adicionada por causa das transgressões, fecha aspas. Gálatas 3:19. A preposição charim, traduzida aqui como por causa, que é bastante incomum, deve ser compreendida à luz de Romanos 5:20 e traduzida como, abre aspas, a fim de seguir, a fim de fazer seguir, fecha aspas, as transgressões. Abre aspas, de novo, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, fecha aspas, Romanos 5:20. Entendemos então que a lei foi dada à nação judia para informá-la do que estava a separá-la de Deus. Esta informação a respeito do certo e errado também se filtrou às outras nações através dos hebreus. Isso combinado com as descobertas feitas por meio de tentativas e erros dos povos como um todo, começaram a produzir a consciência moral, abre aspas, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, fecha aspas, Romanos 3:19. E funcionou. Alguns, abre aspas, embora conhecendo a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procede. Fecha aspas. Romanos 1, 32. É contra todos que, abre aspas, detêm a verdade pela injustiça, fecha aspas, que a ira de Deus se revela. Romanos 1, 18. Mas outros, abre aspas, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve elas de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada nos seus corações, testemunhando-lhe também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente
acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, fecha aspas, Romanos 2, 14 a 16. Dessa forma, a percepção geral de certo ou errado tornou-se atualmente entre todas as nações do mundo. Assim, toda boca foi silenciada e o mundo inteiro apresentou-se culpado perante Deus. O passo número 1 foi um sucesso. Mas uma outra coisa mostrou-se necessário. O fato de informar um mundo fugitivo com relação à justiça não bastava, pois, embora o homem informado soubesse o que era certo e errado, ele não tinha condição para fazer o que era reto, nem para evitar o que era errado, mas continuava sendo um pecador. A principal diferença estava em que, enquanto era antes um pecador não esclarecido, com uma consciência quase pura, mostrava-se agora um pecador esclarecido, com uma consciência definitivamente culpada. Ouça o clamor angustiado de uma alma que sabia o que era reto, mas, com suas próprias forças, sentia-se incapaz de pô-lo em prática. Abre aspas. Porque nem mesmo compreendendo o seu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que queres está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Fecha aspas. Romanos 7, 15 a 19. O homem esclarecido continuou sendo pecador. Algo mais do que instrução era necessário se, de fato, o ser humano devesse ser restaurado à comunhão com Deus. O que mais devia ser feito? Apenas isso. A humanidade não tinha apenas de ser esclarecida, mas também perdoada do que a afastava de Deus. Isso nos leva de volta ao texto no capítulo 5, versículo 18 e 19. Abre aspas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, fecha aspas. A reconciliação exigia perdão pleno e completo do ofensor. Tal passo teria de ser pela graça, estendida pelo ofendido ao oferecer como um dom. Mas isso é inconcebível. De fato, a, a, a alegre singularidade do mesmo pôde ser visto a quilômetros de distância e com 700 anos de antecedência, abre aspas, Isaías falou, abre aspas. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fecha aspas. Isaías 53, verso 1 e o verso de 4 a 6. Essas são, na verdade, boas novas, abre aspas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, fecha aspas. 2 Coríntios 5, 21. É isso que Paulo indica, cheio de gratidão, quando diz, abre aspas, mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, entre parênteses, e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, fecha aspas. Romanos capítulo 3, versículo de 21 a 25. Abre aspas. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, fecha aspas. Salmo 118, verso 23. Mediante a morte de Cristo na cruz, Deus agiu na história de uma vez por todas, a fim de obter a reconciliação do mundo consigo mesmo. Embora o apelo de Deus chegasse ao ponto máximo em Cristo, esse apelo foi ao mesmo oferecido por Deus desde que o homem se afastou dele. O Senhor decidiu não contar as nossas transgressões, capítulo 5, verso 19, mas, em lugar disso, transformar seu próprio filho, que não conhecia pecado, em pecado, a fim de que nele pudéssemos tornar-nos justiça de Deus. Capítulo 5, verso 21. Mas esse Deus é o mesmo que disse através de Ezequiel, abre aspas, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Fecha aspas. Ezequiel 18, 23. Vamos ouvir sua súplica a Israel, abre aspas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Fecha aspas. Isaías 1:18. Veja Deus afligir-se mais uma vez por causa de um povo rebelde e ansiar por reconciliá-lo consigo mesmo. Abre aspas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito clamei o meu filho. Aliás, do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais saía da minha presença, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalim e queimavam incenso às imagens de escultura.